Dilemas número... Perdi as contas, Luanda. 63? Acho que é. É, Não sei. não sei também. Mas acho que tá tudo bem perder as contas em 2020. Tá, né? Tá, vamos nessa. Vamos sim. O dilema de hoje foi mandado por uma Valentina e que a gente vai dividir aqui com vocês. E queria muito ouvir as opiniões de vocês depois. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar, vocês sabem que a gente tem um grupo de apoiadores do Dilemas, que você, para apoiar, você vai lá no apoia.se/dilemas, se torna um apoiador e faz parte de um grupo. Lá no grupo, não é exatamente o lugar para se colocar dilemas, mas uma vez os dilemas trazidos aqui nesse podcast, né, de sua preferência, que você está aqui ouvindo, aí as conversas podem se desdobrar lá dentro. Então a gente faz esse convite, se você quiser ser apoiadora, apoiador, vir com a gente, né, manter o Dilemas aqui livre de marcas e propagandas, que é chato, interrompe, né, amor? É um saco. Né? Então é isso. Vamos lá? Bora, Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Pois bem, gente, esse dilema dessa Valentina, dessa semana, me trouxe uma questão. Eu devolvi para ela com uma pergunta e vocês vão acompanhar aqui todo esse imbróglio que ela traz hoje, nessa quinta-feira. Vamos lá. Eu conheci o Enzo no começo do ano, num grupo de WhatsApp sobre Cartola FC, fantasy game da Globo sobre futebol. Conheço. Tenho um filho de 12 anos que, né, tá lá de vez em quando no Cartola. E em 3 meses nos aproximamos virtualmente e nos apaixonamos. Eu sou de São Paulo, ele do Rio, conversamos quase 24 horas todos os dias, sem exceção. Partilhamos tudo sobre nossa rotina e dia a dia. Há um mês estou passando alguns dias na casa dele e temos vivido um amor que nunca senti antes. Não sei explicar, mas é algo grande, sincero e honesto. Não sei exemplificar, mas sinto. Falamos sobre literatura, futebol, série, filmes, fazemos planos e sonhos, ouvimos dilemas toda quinta-feira juntinhos e refletimos em cima das reflexões de vocês. Bonitinhos. Fofos. Compartilhamos tudo, mas não concordamos em tudo. Ótimo, afinal, que graça haveria na vida se fôssemos cópias e sem as reflexões que os pensamentos diferentes proporcionam, né? Em 1591, Shakespeare criou Romeu e Julieta. Em 2020, foi criado O Conservador e o Comunista, uma obra vivenciada por nós. Muito bom. Adoro quando o dilema é bem escrito. Também. E é aí que entra nosso dilema. Como lidar com as diferenças políticas e ideológicas? Existe um limite do quanto o que é diferente pode ser doloroso nesse sentido? Como lidar e fazer com que o respeito às diferenças não nos traga traumas ou decepções? Eu amo muito esse Enzo e tudo que temos vivido, mas estou com medo do que possa vir a acontecer se eu não souber lidar com essas diferenças. Me ajudem com esse dilema, por favor, com amor, Valentina. Para entender o drama dessas diferenças, eu devolvi para ela com uma pergunta. Querida, estamos falando de um bolsominion e uma Lula livre? Explica em que grau se dá essa discordância para a gente entender melhor o drama. Beijos e obrigada. Excelente questão. Eis que a Valentina volta. Eu sou time Lula livre e ele é totalmente contra o PT, do time Amoedo. Oi? No caso, conversamos sobre 2022 no possível Lula e Bozo e ele diz que votaria nulo. Jesus amado. Mas não se arrepende, prestem atenção, porque isso para mim é muito grave, não se arrepende de ter votado em Bozo na última. Ai, Valentina, tô tendo um ataque. É um conservador de centro, muito mais para a direita, e eu sou esquerda total. Nossos dilemas estão praticamente pautados em coisas que a direita e a esquerda divergem. Por exemplo, eu sou totalmente a favor do aborto. Ele não. Pautado sobre os ensinos religiosos. Isso é muito grave! Eu sou a favor da união homoafetiva. Ele é a favor da união, mas contra o casamento. Isso é muito grave também! Pois tem um teor religioso no meio. Eu entendo que não posso falar sobre racismo e lutas
que não são meu lugar de fala. Ele acha que pode e deve falar sobre tudo. Nos respeitamos, mas não concordamos nesses aspectos. Ele é extremamente conservador religioso e eu sou totalmente livre e independente. Às vezes, conversamos sobre como seria se tivéssemos um filho, como iríamos educá-lo para ser emancipado e autônomo, para escolher sua verdade sendo tão diferente e acreditando em coisas diferentes. Sinceramente, não sei até que ponto essa diferença ideológica política pode pesar na nossa vida. Vivemos um amor tão sincero, tão gostoso e único, fazemos planos de construir famílias e acreditamos que podemos fazer dar certo. Mas esse dilema é algo que mexe com a gente. Afinal, o amor supera as divergências ideológicas? Obrigada pelo retorno. Um beijo, Valentina. Oi, Valentina, tudo bom? Meu nome é Peu. Tô aqui com Lua, que acabou de ler esse seu dilema, e ela teve um passamento, mas eu queria dizer que eu só me recuperei agora e voltei a respirar. Que dilemão, né, Valentina? Que dilemão. Eu queria partir de uma coisa aqui pra gente conversar, ver o que é que você acha. Porque ela pergunta assim pra gente lá, né, sobre as diferenças ideológicas. E eu queria fazer uma proposição pra gente falar sobre esse dilema, que é o seguinte: quando o aspecto político é trazido por ela, e ela fala, sou time Lula livre, e ele é... Bom, time Amoedo não existe, esse time não existe, porque... Não existe. Não existe Partido Novo, não existe Luciano Huck, isso é tudo uma grande fantasia. Mas quando você traz que ele votaria nulo numa eventual disputa entre Lula e Bolsonaro... Ele não. E que ele votaria em Bolsonaro no segundo turno... Ele não. Não foi isso que eu entendi? Não, que ele não se arrepende. Que ele não se arrepende. A gente tem um dilema político que ele é ideológico também, mas ele, por ser político, ele é ético, filosófico, moral, principalmente moral, né? Porque a pessoa que votou em Bolsonaro não se arrepender até agora, há uma questão moral a ser discutida, né? Está provado, não sei se vocês viram, mas o presidente do Peru ontem, ele sofreu impeachment pela incapacidade moral. Não sei se vocês viram isso. Não vi, não. Ele vai ser tirado do cargo por incapacidade moral. Eu não sei se na nossa Constituição isso está previsto, mas, por exemplo, Jair Bolsonaro e todas as pessoas que trabalham com ele, e boa parte das pessoas que apoiaram e apoiam elas, pela definição do que é essa incapacidade moral, do que ontem aconteceu no Peru, essas pessoas também têm uma incapacidade moral. O que é essa incapacidade moral? É a falta de percepção sobre o outro, alteridade, a falta de percepção sobre noções de civilidade, sociedade, de respeito às diferenças, de tudo isso. Essa incapacidade moral se dá várias vezes num conjunto de falas e manifestações. Então, por exemplo, há 30 anos, Jair Bolsonaro fala que tudo bem, morreu uns 30 mil, porque aí já limpava, quando ele fala dos comunistas. Sim. Né? Que é um delírio terraplanista. Óbvio, eu entendo que é de uma ignorância, que isso pode ser curado, pode ser tratado, mas que eles não estão dispostos a isso. Essa incapacidade moral dessa avaliação, ela denota algo da psique humana que é muito grave. Isso está em Jair Bolsonaro. Ele não. Né? É impossível pensar que alguém votou nele e diz assim, não me arrependo. Eu só não me arrependo se eu também participo desse momento que é de incapacidade moral. Se eu também tenho isso. Então, isso para mim denota, Valentina, uma questão política no sentido que a nossa existência é política. Pois é, Valentina. O amor, você traz aqui, né? O amor supera as divergências ideológicas. As nossas ideologias nos compõem. Compõem, inclusive, a forma como a gente ama. Amor é política. O exercício de manifestar amor pelas pessoas é um exercício político. A maneira como a gente dedica nosso tempo, conhecimento, persistência ao amor é um gesto político, no ambiente mais profundo da política, que diz respeito a gente ocupar espaços semelhantes, inclusive com aqueles que são diferentes. E aí você pode estar se pensando, então todo mundo tem que ser do campo progressista para eu conseguir dialogar. Não. A gente entende que do lado conservador existem visões que podem ser observadas e trazidas e a gente pode conviver com essas questões, né? Não é sobre isso.
Mas, nesse caso que a gente está vivendo na nossa atualidade, nesse cenário político, onde existe Bolsonaro, o que está colocado não é o conservadorismo, é o fascismo. É outra coisa. É a matança, né? É o desrespeito a qualquer divergência, a qualquer diferença. Às mulheres, né? Então, assim, isso é muito grave. É muito grave não ter se arrependido até aqui. Diante de tudo o que aconteceu, diante dessa pandemia, diante da postura dessa criatura que está lá com a faixa da presidência no peito. O descaso em relação ao que é o próprio país e as pessoas, né? Trago esse ponto também de que somos políticos o tempo inteiro, quando você diz, por exemplo, assim, ó, eu sou a favor da união homoafetiva, e ele aí vem a condição. Mas... caso não tenha a igreja, porque a igreja... Bom, a gente já sabe, a gente não vai ficar aqui falando sobre religião, porque a gente já sabe o que é religião. Todo mundo concorda que está ouvindo? É simplesmente um instrumento de dominação, né? Os mais fortes contra os mais fracos. É assim desde que a gente existe. Qualquer religião, inclusive, viu, gente? Qualquer religião. Mas veja só, por que ser contra? O que rege alguém que é contra a união homoafetiva? Pensa sobre isso. Isso é uma questão política. De como a gente manifesta. Política, ética e moral. Mas como é que se manifesta isso? Você trouxe outro exemplo que é... a favor do aborto. Ela é a favor do aborto e ele contra. Ele não pode ser contra porque ele é homem. Ele não habita o corpo de uma mulher. Não pode. Não cabe ele emitir opinião se ele é contra. Entendeu, Valentina? Quando ele diz assim, eu sou contra o aborto, na verdade é assim, não, eu sou contra que você fale agora porque você não pode falar sobre aborto. Ele não tem o que falar sobre aborto, nem que é contra, nada. Aborto não é um problema dele, então ele não tem... Essa coisa de contra e a favor, ela é muito escrota, né, Valentina? Nossa, eu sou contra... Não, você não é seu assunto, né? E, enfim, todas as coisas que você trouxe, elas falam, Valentina, sobre a existência de alguém que, independente da gente dividir aqui em água e azeite, né? Progressistas ou conservadores, eu sinto que está num campo ainda mais profundo dessa discussão, que é nesse campo, já que a gente falou de política, no campo das humanidades. Como eu manifesto a minha humanidade? Eu não manifesto a minha humanidade quando eu defendo o fascismo, a violência, a truculência, a queimada, a matança de negras e negros, o aumento da pobreza de quem já era pobre, né? O enriquecimento ilícito de quem já é rico, né? Não há o que a gente discutir muito nisso. Está posto o que está acontecendo. Então a gente precisa ir para uma linha de combate contra isso. A nossa existência precisa estar a favor da humanidade, né, Valentina? Então me preocupa um pouco isso. Nessas coisas do dia a dia que você trouxe, aquilo que você falou, amor, assim, tem determinados pontos do conservadorismo que a gente dialoga. Quantos pensadores conservadores tem que você olha e diz assim, nossa, isso aqui que ele trouxe é abominável. Mas aí tem, quando você lê outras coisas, fala, nossa, isso aqui faz muito sentido, né? Não dá pra... E faz a gente parar para pensar, refletir, entender que tem outros campos de visão, né? Não dá para rasgar a obra de ninguém. Exato. Nem dos pensadores progressistas foram extremistas e que a gente também questiona, né? Sim. Assim como dos conservadores. Então, assim, esse campo do diálogo entre o que é conservador e progressista, eu acho que ele é aceitável demais em qualquer relação. Você provavelmente deve ter outras amigas e amigos que não partilham dos mesmos sentimentos e manifestações progressistas que você. Mas que ainda assim você permanece ali naquela amizade, porque a gente entende que amizade, amor e afeto são regidos por coisas muito mais complexas do que o preto no branco, do que, né? Do que o quente e o frio, né? Essas manifestações que são de oposição e maniqueístas, elas são muito perigosas. E aí, quando você traz a possibilidade, vocês estão falando em formar família, planos de ficar juntos, de viver esse amor, tal. Eu, particularmente, como educadora parental, me preocupo, porque eu acho que essa é uma das questões que mais chega para mim diariamente, que são as divergências na maneira como pai e mãe criam essas crianças.
né? Porque aí, quando você coloca essa religiosidade na frente da educação, desculpa, não dá, porque você não vê essa criança, você quer que ela simplesmente carregue os seus dogmas. E você impõe aquilo para ela, e você não deixa, não permite a liberdade da existência dela. E se esse filho ou essa filha escolher amar um homem ou uma mulher? Como é que esse pai lida com isso? Um pai que já diz agora que não é a favor desse tipo de relação. Né? O que diz sobre... Então, assim, tem muitas projeções que você já pode fazer a partir de agora. É óbvio que as pessoas mudam, é óbvio que a chegada de um filho muda, transforma as pessoas. Mas, assim, se ele vem desse lugar onde isso são os valores para ele, dificilmente ele vai se desfazer disso a partir da chegada de um filho. Ele pode se desfazer disso a partir de uma escolha, que é: eu vou respeitar a individualidade desse ser que acaba de nascer. Mas aí temos um longo caminho, porque se você já tem 30 anos, são mais pelo menos 15, até desfazer de todas essas crenças, de todas essas ideias, para conseguir, de fato, respeitar essa criança por quem ele é, quem ela é. Então, gata, garota, presta atenção. Desculpa, mas é cilada Bino. Eu tô contigo, amor. Eu acho que é uma baita de uma cilada. Tem aquele pensamento já tão difundido, né, nesses tempos, que assim, não dá para tolerar o intolerante, né? Não dá. E é óbvio que esse cara deve ser uma delícia, o tesão gostoso. pode estar legal, vocês estão transando legal, aproveitem. Curte, gente, curte isso. Namora, beija na boca, né? Isso. Tá gostoso, aproveita tá aí o delícia. restinho da pandemia, né? Se despede, bonitona. Agora, é isso, assim, esse um outro passo, que é esse passo da formação de família, das estruturas, onde um tá ali suportando, sustentando o outro, né, nos seus desejos, nas suas individualidades, acho um pouquinho mais complicado. E sabe o que eu pensei agora? Que mulher é um bicho muito incrível, assim, porque esse dilema nada mais é do que o instinto dessa Valentina falando com ela. Para mim, esse e-mail dessa Valentina é o instinto dela falando com ela, alertando ela. Já leu Mulheres que Correm com Lobos? Leia. Porque é isso, a gente vai percebendo os sinais. E a gente vai se deixando enganar por isso, porque é uma delícia, porque é gostoso, porque eu tô com tesão, porque transa bem, porque me pega, porque, poxa, me faz tão bem, me faz companhia. E aí a gente vai colocando isso, que são as nossas carências, as nossas vontades, os nossos desejos, acima das coisas que a gente acredita e que nos formam. Então, para mim, esse e-mail é um e-mail, não é da Valentina para mim e para você, Peu, é um e-mail da Valentina para ela mesma. Para ela lembrar do que para ela importa. E para ela entender que esse Enzo não compactua dos mesmos valores éticos, morais, políticos, sociais que ela. Então, em que espaço cabe essa relação? Cabe num espaço aqui do namoro, do gostosinho, dos encontros, do WhatsApp. Agora, um passo mais sério? Será? É verdade, né? Eu sinto muito, Valentina. Porque talvez na hora que... Eu concordo contigo, parece que é isso, né? Escrevi para mim mesma para ver que efeito isso tem, né? E talvez possa ter acontecido um pensamento que era assim: poxa, quem sabe eles me tiram um pouco desse lugar para ver com mais empatia essa diferença e ver essa possibilidade e tal. E aí a gente chega aqui com esse caminhão de mais notícias, porque eu estou fechado aqui com o que Lua traz, sabe, Valentina? Também tento me colocar no seu lugar, que é o meu exercício favorito, me colocar no seu lugar, e eu penso que a curto prazo pode ser uma delícia namorar quando não se aprofunda, mas à medida que o tempo faz com que seja urgente se aprofundar, é insustentável. É insustentável porque as características que afastam vocês, elas são características essenciais da humanidade que você tem e da humanidade que ele tem. E provavelmente isso vai levar vocês dois não para um lugar de diálogo, já que são lugares antagônicos, mas vai levar vocês para lugares de
debate e embate. E disputa, né? Porque aí no final é para quem vê quem tá certo. E aí, assim, Valentina, também não é uma missão sua, nesse sentido, convencê-lo de que o melhor é pensar no coletivo. O melhor é pensar que os diferentes decidem o que querem fazer, com quem vão casar, se vai ser na igreja, se Lady Gaga vai descer pendurada num cinto no meio da igreja e vai cantar Aleluia, ou se não, ou se vai entrar, vai ser dentro do terreiro. Essa coisa da religião me espanta, porque vai que vocês têm um filho e a filha ou o filho de vocês escolhe estudar e viver as religiões de matriz africana, porque entende a importância disso para a constituição da gente como país, como Brasil, né? O que é que vai passar pela cabeça desse Enzo, Valentina? O que é que vai passar pela cabeça dele, né? Então, ao invés de projetar esta relação ou projetar este Enzo, eu te faço um convite. Projeta o tempo. Pensa como seria daqui a 15 anos se vocês tivessem 1, 2 filhos, ou no caso da gente que em 12 anos fizemos 4, vocês tenham 4 filhos, como é que você vai lidar com essas diferenças estruturantes do ponto de vista da humanidade? Você está disposta a conviver com isso? Você está disposta a ver isso? Você está disposta a, abre aspas, aceitar, fecha aspas, posturas tão radicalmente opostas às suas na maneira de observar o mundo? Não sei. E aí, amor, só pegando uma coisa que você disse, para não passar batido, Valentina, na hora de projetar esse tempo, não caia na armadilha de se colocar como salvadora desse homem, da que vai resgatar ele desses valores conservadores, religiosos, que foram cultivados pela essa família de origem, e que você vai transformar, o amor vai transformar. Não. Amiga, não. Amiga Valentina, não. A gente não salva ninguém, tá? A gente se salva. E isso já dá um trabalho triste. Então, amiga Valentina, é isso. Não sei se foi exatamente o que você gostaria de ouvir, mas esse programa é feito do fundo do nosso coração. E é isso mesmo, assim, a gente sim sente muito quando a gente percebe que talvez a expectativa tenha sido outra, mas isso serve também para um recado que a gente adora mandar, que é o Dilemas. Ele é feito do fundo dos nossos corações, com os repertórios e as ferramentas que a gente tem. E isso não quer dizer que a gente traga aqui verdades, soluções, resoluções. Quem somos nós para fazer isso? Aliás, quem somos todas e todos nós para apontar soluções para a vida alheia, né, Valentina? O que a gente está fazendo aqui, espero que você perceba isso com todo o seu coração, é fazer o exercício de pegar a sua vivência, o que você trouxe para a gente como a sua experiência, e dialogar como talvez a gente lidaria com isso. E esperamos do fundo do nosso coração que seja útil em alguma medida para você. De verdade. É isso, querida. Fica bem, força na peruca. Vamos em frente. E vai, namora. Namora, curte aí. Curte esse rolo. Curte aí. Pega uma praia e tal. Não, praia não. Melhor não. Um beijo, Valentina. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Gente, obrigado vocês. O livro de Lua, Eu Não Nasci Mãe, continua à venda na Amazon. Agora esse mês vira da pré-venda para venda oficial, ou seja, quem comprou na pré-venda vai começar a receber. O livro ficou pronto, está pronto. A gente já viu imagens do livro saindo da gráfica e chegando à editora nacional. Ou seja, comprem que já chega na casa de vocês. O livro está incrível. Coisa mais linda, meu amor, fazendo propaganda. Comprem. Um beijo e até quinta. Beijo, gente. Caboge, solta aquela vinheta marota. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.